Gostaria de chamar a Ednei Silvestre e nossa convidada especial, professora Heloísa Starling, para a mesa. Professora Heloísa Starling. O que foi que eu fiz? Quer? Então fica. Aqui tem as cadeiras indicam meio condição política. Não, é a implicância dela mesmo. Super implicante. Também deixei uma água só para você, ainda tem que abrir. Gente, muito obrigado, como eu disse, pela presença. O Ednei, que está lançando o seu mais recente livro com a gente, O Último Dia da Inocência, vai fazer uma palestra de aproximadamente 6 horas. Logo depois, quem sobreviver, a gente passar a palavra para a Heloísa. Estou brincando. A gente vai... O tempo total do projeto, como todos sabem, é de 1 hora e pouco. Logo depois, vamos para os autógrafos. Antes de passar para o Ednei, eu pediria para a dona Heloísa Starling fazer uma palestra, porque ela já escreveu tudo ali, como vocês estão vendo. Estudou, a professora Heloísa é dedicada. E aí eu sempre convido ela para fazer essas coisas quando ela entra, para matar ela de vergonha. Mas ela acostumou, já não perde a vergonha mais. Que incrível. Falar, né, participar de um evento do lado do Ednei, só se eu fosse doida que eu não ia estudar. Vocês concordam? A pobre professorinha da província não é besta, né? Então, e esse livro, que eu acho que vocês todos têm que sair daqui com o livro comprado, é muito legal, porque vocês vão começar a ler, não vão conseguir parar de ler. Tem uma engenharia do suspense e tem uma articulação linda entre a história, né, do período, do momento, porque tudo se passa na antevéspera do golpe militar, de 64. E a gente fica pensando, né, poxa, mas toda essa estrutura do complô, da conspiração, será que isso é a parte da ficção? Não, essa é a parte da história, né? E ele, então, articulou a história com a ficção de uma maneira muito incrível. Então, só terminar aqui. Mas, fala aqui, ó. Então, vocês têm que ler. Tá? Essa parte do complô é um spoiler. Mas se não tivesse spoiler, não tem como explicar. É verdade. Não tem como a gente conversar sobre o que a gente vai conversar. Então tem esse mini spoiler. Mas quem sabe mesmo de complô, e ela com certeza vai falar disso, é Heloísa Starling. E os mineiros. E os mineiros. Por quê? Tudo que parece... Aí seu spoiler legal. Tudo que parece mais absurdo é ficção. No Último Dia da Inocência, não é. Não é. Não é. Com exceção, por exemplo, de uma morte no incêndio da Vogue, todas as outras são reais. Todas as pessoas são reais. Até os nomes de família têm significados. Mas agora eu paro de falar, já estou interrompendo aqui. Não, era só para levantar a história. Quer dizer, quando vocês pensam em como foi montada a conspiração do golpe de 64 aqui em Minas, né, nós vamos encontrar uma organização paramilitar que se intitulou Os Novos Inconfidentes e que pretendia agir no sentido de eliminar. Eles fizeram, inclusive, a lista dos comunistas que teriam que ser mortos, eliminados ou expulsos do país, né? Tinha professor da Universidade Federal, tinha médico, tinha profissional liberal, deputados e tal. E eles vão ocupar o Grupo Pandiacalógeras, às vésperas do golpe, e vão articular toda uma conspiração para desestabilizar não só o governo do Jango, como é que eles iam fazer o golpe começar daqui de Minas, né? Por exemplo, no comício que você conta no livro, né, o livro se passa no dia do comício da Central do Brasil, em defesa das reformas de base. O Jango tinha planejado mais 2 comícios, além do Rio de Janeiro. Um seria em Belo Horizonte,
né? Não aconteceu porque o golpe veio antes, mas seria no 21 de abril, na Praça da Estação. E os Novos Inconfidentes planejaram o assassinato do João Goulart, né? Ia ficar um atirador de elite num daqueles hotéis que tem ali na Praça da Estação. É, isso. E muito bem, tá? Eu também estudei. Estudou também. E ia ser semelhante ao que fizeram com o Sadat, né, o atentado com o Sadat, porque iam metralhar todo mundo que estava no palanque, né? Então, nós tínhamos aqui em Minas uma conspiração que acontecia com os empresários, com a participação de vários empresários, com a participação de médicos, mas tínhamos também um grupo, os Novos Inconfidentes, paramilitar, preparado para fazer as ações políticas mais violentas. Você sabia dos Novos Inconfidentes? De onde que você tirou essa engenharia? Não, esse complô eu não sabia. Eu soube depois de ter terminado o livro, lendo você. Foi você que me revelou. E aí, assim, sempre tem essa história. Não, tudo no Brasil aconteceu de forma muito gentil ou suave. Gente, isso é uma falácia. Não era assim. Havia uma pessoa. Sabe aquelas histórias paranoicas? Assim, sabe, meu avô comunista tem cada ideia. Imagine que achava que tinha um americano treinando forças paramilitares em Minas. Tinha. Tinha, o Damitrione. Damitrione, tinha o Damitrione, treinava e era assim. Ele conhecia toda a cúpula de polícia, era amigo. Inclusive, uma história contada, por exemplo. Ele estava lembrando ali. Ele estava lembrando ali, eu vi ele falando. O filme, ele acabou sendo morto no Uruguai, né, pelos Tupamaros. É isso mesmo. E o Damitrione estava aqui, gente, estava aqui em BH e arredores. Então. O complô do meu romance estende por aspectos que aí são ficcionais, porque se estende para o exterior, para Berlim, para o Washington e para o Panamá. O Panamá porque quando eu era correspondente em Nova York, fui fazer uma reportagem numa cidade na Louisiana, Mississippi, acho que Louisiana, que era filial da School of the Americas. A School of the Americas tinha como função treinar militares latino-americanos, americanos treinando militares latino-americanos, inclusive a obter confissões dos presos mais relutantes. Então, tinha as técnicas de interrogatório. E eram aulas de tortura, quase tortura. Tipo, assim que aqui aprenderam, né? Você não pode torturar alguém a ponto de levá-la ou levá-lo à morte, né? Tem um limite. E, para isso, eles acrescentavam os médicos. Quando o Stuart Angel foi torturado, tinha um médico junto. Então, quando o Stuart desmaiava, quando ele foi arrastado com o cano de descarga na boca e tal, e voltou, e ele pedia água, e o médico disse, não, deixa, vamos ver até onde ele vai. Então, havia uma estrutura inteira para isso, e era essa School of the Americas. E eu gostaria que você falasse do sobrenome de um dos personagens. Porque vocês vão ver lá. Tem um personagem que é o Boysley. Tem uma família. Tem um personagem que o sobrenome é Boylensen-Hager. Explica Agora, aí. As pessoas se esqueceram. Era uma daquelas figuras sombrias da história que sumiram. Esse senhor Boylensen era um industrial, dono de uma distribuidora de gás chamada Ultragás, e ele era também exatamente. Só você e um outro conhecido meu.
Aí ele era um inventor, também um engenheiro, ele inventou a cadeira do dragão. Eu não sei se aqui as pessoas sabem o que é a cadeira do dragão, muitos de vocês não. A cadeira do dragão era usada nas torturas. Era uma cadeira de madeira forrada de espuma de borracha, com terminais elétricos, em que você amarrava o interrogado, né, você punha os fios e tal, e você jogava água nele ou nela. E aí ligava. E esse cidadão Boylenssen tinha como um dos prazeres dele assistir na cadeira que ele criou. Então, essa família não se chama Boylenssen-Hager à toa, mas pouca gente percebeu. E é interessante a gente pensar que nós ainda não sabemos tudo o que nós precisamos saber sobre o golpe e sobre o período da ditadura. Por exemplo, a gente não sabe essa organização paramilitar que você fala, que eu fiquei pensando nos Novos Inconfidentes, né? A gente não sabe o que aconteceu e quais foram os desdobramentos disso para os organismos paramilitares, para a esquerda, para a direita explosiva, aqueles organismos paramilitares que atuaram, o centro de, o CCC, né? Comando de Caça aos Comunistas, né? Então, a gente não sabe ainda as origens, né? Quais são as ligações. A mesma coisa a gente não sabe dos empresários. Os empresários se organizaram no Brasil, inclusive aqui em Minas, numa associação, que era o Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais, que tinha uma face pública de estudo sobre o Brasil e uma face clandestina, né, de ações e financiamento de ações para que pudesse desestabilizar o governo Goulart e criar um clima de desestabilização política no país. Só que, então, nós estudamos René Dreyfus, que foi um grande cientista político, estudou, localizou a documentação e estudou a ação do IPES no golpe. Mas o IPES continuou atuando no Brasil até 73. E nós não sabemos... 73 foi o ano do golpe no Chile. E nós não sabemos nada, né? Por exemplo, quantos desses empresários, como Boylenssen, financiaram a estrutura de repressão que foi montada no Brasil? Não, tá? Como que eles contribuíram? O que eles ficaram fazendo de 64 a 73? Né? Qual foi a atuação dessa organização militar? Então, você vê que ele tem razão, né? A história, às vezes, surpreende mais do que a ficção. Né? E a gente não pode esquecer o poder internacional, que depois ganhou o nome de Operação Condor. Eles explodiram um resistente chileno no centro de Washington. O Letelier foi explodido no centro de Washington. Porque assim, não aconteceu em Osasco, né? Não aconteceu num subúrbio do Rio de Janeiro ou na Gávea, onde mataram. Aconteceu em Washington. E é interessante lembrar que o chefe da CIA, nessa época, era o senhor George Bush, o pai. Isso aí, interessante, né? Isso aí eu não estava sabendo, não. Conta mais. Então, você tem desde ações espetaculares, né, como essa aqui em Minas, por exemplo, o IPES organizou as mulheres, né, para que elas atuassem na cena pública. Vocês pensam a Belo Horizonte de 1964, onde as pessoas se conheciam, né? E aí, quando vem, por exemplo, a proposta de fazer um congresso de lideranças operárias aqui em Belo Horizonte, em 63, elas ameaçam deitar na pista do aeroporto da Pampulha para impedir os aviões de descerem. Agora, isso aí vai dar um escândalo em Belo Horizonte, vai dar mídia, porque todo mundo... a cidade era muito pequena, as pessoas se conheciam, né? Outra coisa que elas vão fazer é um comício do Brizola, que vai acontecer onde hoje é o Minas Centro, e que era a Secretaria de Saúde, em que elas ocupam o palco com terços, né, igual, sombrinhas, e impedem o Brizola de entrar. Elas acabaram com o comício do Brizola, né? E isso também dá repercussão. Então, você cria um ambiente favorável
de mobilização popular favorável à intervenção, né? Nada disso está aqui. A Marcha de Deus Foi depois. Não, a Foi depois. primeira é no Rio. Aqui em Minas é a Marcha da Vitória. Tá? Ela Lá acontece no Rio, em depois. São Paulo foi Antes, São Paulo é marcha, como antes. é que é? É a resposta A ao família, comício. Marcha da Família A Marcha da Família com Deus com pela Deus liberdade. liberdade. Marcha E a com de Deus São pela Paulo liberdade. é a resposta ao comício, ao seu comício. Né? Ao meu comício, enfim. Mas não está aqui. Essas informações não estão aqui. Eu concentrei tudo em um dia durante o período em que as pessoas estão sendo convocadas para o comício e João Goulart se prepara para ir. E aí eu utilizei alguns fatos hoje sabidos e confirmados. O João Goulart era uma pessoa muito, como se diz lá na minha terra, em Valença, era um namorador, ele gostava muito de namorar. E uma das namoradas dele era uma vedete, muito bonita, curvilínea, com quem ele se encontrava num apartamento, num bairro discreto do Rio de Janeiro. Aí, assim, vou entrar com uma fofoquinha aqui. Eu sabia de um outro político que se encontrava, aí era com uma atriz, na Fonte da Saudade, onde eu morava. Então, como eu não tinha certeza de onde o João Goulart e essa vedete se encontravam, eu coloquei a situação dele na Fonte da Saudade. Porque aí eu sabia tudo, onde ficavam os guarda-costas, o carro dos guarda-costas, ele saía, e enfim. E nesse... mas aí eu vou começar a dar spoiler. Não, mas eu acho que... Gente, é igual a vocês lerem. Todo mundo sabe que Diadorim era mulher, não sabe? Nem por isso perde o enorme prazer de ler O Grande Sertão. Então, manda abraço. Então é assim. Então no primeiro complô, o que eles iam fazer? O João Goulart tinha problemas cardíacos. Então, iam matá-lo no apartamento dessa amante, porque havia outras, dessa amante, iam levar o corpo, como se ele tivesse tido um ataque cardíaco, levar o corpo para Copacabana, onde ele morava. Ele tinha um apartamento no Rio e morava com Dona Maria Tereza por aqui, ao lado do Copacabana Palace. Acontece que a pessoa que ia cometer, aí entra... tem uma frase que eu gosto muito, que eu acho que talvez vocês conheçam, que é até um ditado ídite que diz... ídite que eu conheço, mas em várias culturas tem. Quer dizer, o homem faz planos e Deus ri. E foi o que eu tinha um plano. E aí, um assalto idiota de um cara que estava drogado, matou a pessoa que iria cometer esse assassinato e que era amante, porque tinha... Enfim, aí tudo começa a se reverter, porque isso é ficção, né? Aí tudo começa a se reverter e é onde o narrador, que é o meu personagem, esse menino de 19 anos, que não deveria... Vou dar spoiler. Olha, vou dar spoiler. Quem não quiser, está por ouvido. Todo mundo vai ler o livro. Então é o seguinte, esse menino que tinha sido, sem que ele soubesse, ele tinha sido preparado para entrar nessa organização, da qual o pai já tinha feito parte, mas tinha sido assassinado, ele não sabia. Aí eles têm que puxar esse menino, só que ele não está pronto. E nem ele tem ideia do que ele vai fazer. E aí começam a deixar armadilhas no caminho dele para poder comprometê-lo e colocá-lo nesse complô. Mas não falo, não sei que pergunta. Olha só, e tem uma coisa que eu acho que é formidável no livro, quer dizer, tem várias coisas formidáveis, mas tem uma estratégia dele que o personagem está andando pelo Rio de Janeiro, por exemplo, né? E ele vai ouvindo pelo rádio, né, as notícias. Mas é bacana ser pelo rádio porque era o grande veículo, né? Então, a cada lugar que ele vai ouvindo as notícias. Então, tem um cuidado historiográfico seu, né? A notícia do rádio que o sujeito ouve naquele subúrbio, e aí o leitor vai acompanhando como é que o comício vai acontecer. Porque as notícias do rádio vão
da televisão também, mas do rádio principalmente, vão acompanhando a movimentação do João Goulart. Então vão narrando o que o João Goulart faz enquanto isso. Mas é uma narração em terceira pessoa, pois excelentíssimo senhor presidente e tal, e o Goulart se movimentando também naquela sexta-feira 13. E aí nós vamos seguindo, o menino vai ouvindo, o personagem vai acompanhando, e nós vamos acompanhando o comício do Goulart desde a preparação do comício pelo rádio, que era o grande veículo né? E aí, naquele momento. Então, tem um cuidado historiográfico, tem uma coisa inteligente na narrativa, que é você pensar como é que você vai fazer essa solução, mas e como que ele faz a solução também com cuidado historiográfico. Então, vocês vão perceber, ao longo do livro, que tem vários cuidados desse tipo, né? Das músicas da época também. Das músicas, claro. Como em homenagem que eu sempre faço ao Nelson Gonçalves. A primeira, inclusive, é uma homenagem ao Nelson Gonçalves, né? Então, tem esse cuidado historiográfico que dá inveja. Vocês sabem que todo historiador, no fundo, tinha uma enorme vontade de ser capaz de fazer um livro de ficção, né? Nunca os historiadores vão conseguir fazer isso. Mas, e aí eles se contentam com o fato de que a história, às vezes, surpreende a ficção. Hein? E essa questão da influência. E tem as conexões internacionais, né? E uma coisa que eu acho que é interessante você pensar, você está chamando a atenção para a Operação Condor, mas a conexão internacional com os Estados Unidos no golpe de 64, ela corre antes do golpe. Vocês têm a Operação Brother-Sun, né? Que é o deslocamento das tropas. Para os jovens aqui, né? Vocês são muito jovens, mas havia uma frota no Caribe pronta para desembarcar os fuzileiros aqui. Eu acho que eles não iam desembarcar os fuzileiros, eles iam. É o que pretendiam. O suposto era uma guerra civil. A ideia só quem achava que não ia ter uma guerra civil era o general Golbery do Couto e Silva, porque a estratégia dos militares no IPES, da Escola Superior de Guerra e do Instituto de Pesquisas, era tomar as ruas de Jango, né? A estratégia de marketing, digamos assim, era como que nós vamos convencer a sociedade de que a legalidade está conosco e não com Jango. Daí as marchas, daí os manifestos, daí os abaixo-assinados, né? Porque nós tínhamos tido a campanha da legalidade, em que o Jango saiu muito forte. E nós tínhamos tido também o plebiscito, que devolveu a Jango os poderes presidenciais. Então, a preocupação deles era como é que nós vamos tomar as ruas do Jango. E, nesse processo, a Operação Brother-Sun, eu acho que não chegaria a desembarcar. A suposição era vai ter guerra civil, porque o Terceiro Exército no Rio Grande do Sul era janguista, né? Brizola está disposto, inclusive, a isso. Mas Brizola tinha rivalidade com o Jango. Sim, mas ele está disposto. Racha, que você racha, você enfraquece. Não pode rachar. O França Júnior, né, Carlinhos? Na hora que pediram para o França os aviadores que não cumpriram a ordem de matar o Brizola lá embaixo, né? E o Oswaldo França, saiu da aviação nesse dia, quando se recusou a jogar bomba lá no Brizola. No telhado, lá no Palácio Piratini, é verdade. Tanto que o Brizola faz uma coisa incrível. Olha se não parece ficção. O bispo, né, de Porto Alegre, Dom Schedrer, era um bispo conservador, tá? Muito conservador. Tinha horror do Brizola, terror pânico do governador. E aí o Brizola manda ocupar em frente, porque a catedral é em frente ao Palácio Piratini, e era o ponto mais alto. E o Brizola manda a brigada, que estava ao lado dele, ocupar os pontos mais altos. O bispo fica furioso, atravessa a rua e vai lá tirar satisfação com o Brizola. E aí o Brizola mostra para ele que
está sendo ameaçado de bombardeio com uma multidão de quase 100 mil pessoas na praça. E o bispo, então, diz o seguinte: olha, então eu vou sentar numa cadeira, pode ocupar a catedral, um bispo conservador, aquilo que você está falando, entendeu? Como que as pessoas, em defesa de valores e da democracia, de valores que, de fato, valem a pena, né, de valores que são importantes para a nossa vida pública, não importa se eu sou conservador ou não. Ele falou: eu vou sentar na porta do palácio, pode ocupar a catedral, né? E senta, e fica lá. Né? Então, que é uma atitude incrível. Eu, quando fui fazer, estudei isso, falei: não acredito que ele fez isso. Né? E aí achei os documentos, porque o historiador precisa disso, né? Não basta a convicção, o historiador precisa do documento para provar. Mas aí tinham as declarações do Dom Vicente e tal. Então, a Operação Brother Sun, ela viria ali para o Espírito Santo, ela ia se dividir, uma parte para o Nordeste, a outra parte ia descer. Tem uma, não sei se ainda tem, mas tinha um negócio da Polícia Militar, um balneário, um hotel da Polícia Militar de Minas, Caracepebuci, isso. E ali ia ter o desembarque de armas, era arma. Era muito armamento, era apoio logístico que a Brother Sun ia oferecer. Então, essa sua conexão, ela faz todo sentido desde o dia do golpe, desde antes do golpe. Isso que eu tenho visto. Eu estou falando igual pobre na chuva aqui. Eu faço sempre um papo há 33 anos. Tá aqui A Elo... Ok, tem lançamento do meu livro. Oi, tem lançamento do meu livro. Falei? Ok? Mas a gente está aqui para discutir o que está aqui dentro. Esse é o tema, é o Brasil, somos nós. O primeiro convidado do Sempre um Papo foi o Oswaldo França Júnior. O segundo foi a Heloísa, em 1986, quando ela lançou Os Senhores das Gerais. Quer dizer, nós estamos aqui fazendo um retorno, de certa forma, ao tema, porque um dos assuntos dos Senhores das Gerais é a atuação do Ipes e Bade. E que logo depois, como você mesmo disse, deixou de ser devidamente pesquisada, pelos motivos mais variados. Né? Talvez pela morte também do René, né? do Dreyfus, que não deu continuidade aos estudos. De qualquer forma, a pergunta que eu faço agora para o Ednei é a seguinte: Ednei, a ficção está, de uma certa forma, substituindo a ausência da história? Eu posso fazer o que ela não pode. Ela é historiadora, então ela precisa de documentação, ela precisa provar. A ficção não precisa. Se eu aqui disser que eu acredito que o Juscelino foi assassinado, que o João Goulart foi assassinado, que o Carlos Lacerda foi assassinado, eu posso. Eu não sou historiador, eu estou falando de uma ficção. Só tem aquela coisa, como é que chama? Eu sou paranoico. Paranoico. Não tenho. Isso na Universidade de Brasília, na época acho que 68, por aí, no banheiro masculino tinha pichado assim: eu sei que eu sou paranoico, mas estão me seguindo. E, de qualquer forma, o período que você trabalhou nesses livros é anterior ao golpe. Isso só reflete a dificuldade que ainda nós temos para elaborar e esclarecer em todos os pontos, não só a questão dos mortos e torturados, mas também o andar da história. O personagem Golbery de Couto Silva, por exemplo... Falta uma biografia do Golbery. O Golbery, eu eu arriscaria dizer que, de 64 a 73, ele mandou em todas as questões estratégicas desse país. O Golbery vai começar a conspirar na década de 50. Né? Aqui, o Manifesto dos Coronéis, que pede a saída de Goulart, quando ele é ministro do Trabalho de Vargas, é elaborado pelo Golbery. Né? E ele começa a conspiração nos anos 50, vai ficar um período fora, que é o período Médici, né? E volta com Geisel e Figueiredo, e aí ele sai por causa do Rio Centro. O Golbery é um personagem da história que precisa ter uma biografia. Né? Não sei quem poderia fazer, mas precisa. O Golbery, mas a atuação dele foi fundamental nesse período brasileiro. Né? Sim. Então, quer dizer, talvez só como funcionou esse mecanismo nesse período, voltando à questão de que, nesse período depois de 64, muita coisa se perdeu, né, de apuração. Nós não sabemos, como eu disse. Essa questão dos empresários,
Uma outra questão que agora eu acho que eu paguei uma parte da dívida, eu me dei conta de que nós não sabíamos, embora a gente tenha uma historiografia muito potente sobre o período da ditadura, uma boa historiografia, nós não temos nada escrito sobre as populações indígenas no período da ditadura. Precisou de um grande jornalista, que é o Rubem Valente, fazer o livro Flechas e Fuzis, em que ele conta como que as populações indígenas estavam no meio, né, de um projeto de ocupação da Amazônia, muito parecido com o que a gente tem ouvido falar agora, e como que elas enfrentaram, várias foram quase dizimadas. O livro é muito impressionante, mas os historiadores não... E o Rubem fez um trabalho de... Foi editado pela companhia, também, na coleção que por isso que eu falei que eu paguei um pouco da dívida, porque eu me dei conta que nós, historiadores, só pode ser preconceito, gente, sabe? Com certeza foi preconceito. Não, é preconceito mesmo, não olhamos para eles, né? Aquela coisa que está dentro da gente, às vezes, e você só se dá conta na hora que esfregam na sua cara, né? Então, nós, historiadores, não trabalhamos com a questão indígena, e falta muito ainda para pensar. Fazendo uma pergunta louca. Se alguém fizer a pesquisa do Golbery, o que você acha que, fazendo uma previsão, pode descobrir? Em que sentido? Não, você descobre toda a conspiração e toda a implementação do projeto dos militares para o país, porque, ao contrário de hoje, os militares da ditadura tinham um projeto para o Brasil. Nós podemos concordar, sim, nós podemos concordar, discordar, botar defeito, problema nenhum, mas eles tinham um projeto. O Golbery está na estrutura da conspiração, da ocupação do poder, de como que se vai ocupar o poder, mas ele está também na elaboração desse projeto. Então, aí nós vamos saber as ligações dos empresários, as ações, qual foi realmente a participação norte-americana, porque ele é a figura-chave, né? Você tem uma biografia muito boa feita pelo Lira Neto, do Castelo Branco, né? E acabou, né? Não tem mais assim, uma biografia boa, crítica, não uma exaltação, não uma geografia. Elô, insistindo nesse arquivo, a gente veio falando aqui, o Mário Magalhães, que está escrevendo a biografia do Carlos Lacerda, né? Você vai trazer ele aqui para nos contar tudo. Os 2 volumes. Ele disse que recebeu 10, 20 documentos americanos e decidiu fazer a biografia nesse sentido. Imediatamente depois recebeu um volume muito maior que mudou o panorama de trabalho da biografia. Ele falou isso aqui semana passada, né? Retrasada. Então, quer dizer, será que, independente da biografia dos arquivos do Golbery, que estão no poder do Hélio, essas fontes estão todas aí, disponíveis para serem... Se você for lá no Hélio, isso é uma coisa mostra. que a gente tem que ficar atento, porque essas fontes estão todas aí, por enquanto. Essas fontes estão envelhecendo. A Hildegard de Anjou, falando dos sobreviventes, das famílias dos sobreviventes assassinados durante a ditadura, ela disse, eu sou a mais nova, ela falou. E as pessoas estão morrendo. E ela não tinha recebido ainda a certidão de óbito do irmão e da mãe. Então, ela falou, a gente está lutando, e enquanto isso, os familiares estão morrendo, porque é uma questão biológica, né? Esses arquivos, recentemente, né, a informação de que o Geisel sabia das torturas e dos assassinatos de opositores políticos, acho que foi o Matias Spector, né, ou Marcos Lisboa, um dos dois, que localizou numa documentação norte-americana, né? Então, de fato, você tem muito. E, de fato, o risco de perda também existe, claramente. Uma das pessoas que me ajudaram muito a criar um ambiente de redação daquela época, eu vou omitir o nome, é uma pessoa que não está bem de saúde. Então, até para conversar comigo, a gente conversou em etapas, ele respira mal. Essas testemunhas
da época estão acabando. E eu estou falando só porque você comentou que estão aí por um tempo limitado. Agora fala um pouquinho, então, das suas técnicas de redação desse livro. O que você Isso, encontrou? ensina para gente. Qual fonte você foi? O que Eu você vou fez? até me ajeitar aqui para ver se eu aprendo. Assim, então, então tudo isso que eu vou falar eu descobri depois que o livro estava pronto, felizmente. Eu comecei a pesquisar esse livro sem saber que estava pesquisando para ele, quando eu comecei a pesquisar sobre os exilados na Suécia. Eu tenho amigos que foram exilados na Suécia. E aí eu comecei a pesquisar, conversar com eles, isso em 2011, mais ou menos, e aí comecei a descobrir, espantado, que nem me toquei, porque como eu era jovem naquela época, todos eram muito jovens. Então teve gente como o Chico Nelson, que foi envolvido, e ele foi envolvido no sequestro do Elbrick. O Chico Nelson saiu do Brasil, acho que com 21 para 22, e ele voltou 7, 8 anos depois, quase com 30. Quer dizer, você dos 20 e poucos aos 30, você se torna uma outra pessoa. E quando ele voltou para o Brasil era um outro Brasil. Bom, mas enfim, aí conversando com eles, eu comecei a perceber que todos tinham parado nessa época aqui. Todos tinham parado em 64, alguns foram até 68, o Chico foi, acho que até 69, mas todo mundo começou a ter que sair. E todos se referiam a essa época como um período de grande esperança e de grandes conflitos. Mas não era isso que eu estava fazendo vidas provisórias, que era a vida dos exilados, no Chile primeiro, depois na Suécia, e a expatriada, por questões econômicas, do governo Collor, que é a Bárbara, em Nova York. Então, aí foi. Só que essas coisas não param na cabeça da gente. Então, quando alguém diz assim, você levou quanto tempo escrevendo? Sei lá, 50 anos. Uma vez 50 anos, não escrevendo, mas pesquisando livro. Nesse caso, começou em 2011. E quanto mais eu me informava, e aí tem um jornalista veterano no Rio de Janeiro, que por ter sido muito precoce, conheceu muita gente de outra geração. Ele tem por volta de 80 hoje. E ele conheceu as redações, inclusive as redações que tinham, acho que era pneumático que chamava, eram uns tubos, em que o jornalista, depois de escrever a matéria em, sei lá, 15 cópias, 12 cópias, era um monte de cópia, ele punha naquele pneumatique, que é um pneumático, e ela ia para a composição, porque você fazia a composição em chumbo e tal. E aí, com essas pessoas, eu comecei com ele e alguns amigos dele, alguns que inclusive, nesse meio tempo, vieram a falecer. Eu aprendi muita coisa dessas redações. E tem uma conversa de jornalistas na redação que era comum que jornalistas, naqueles tempos, discutissem na redação, embora estávamos numa sociedade polarizada, eles discutiam política na redação enquanto tomavam cafezinho, fumavam e voltavam para as suas cadeiras. Eu tive também, gente, um senhor privilégio, que assim, eu acho que eu tinha 15 para 16, se eu não me lembro. Eu estudava na Tijuca e eu lia o Correio da Manhã, e tinha 2 ídolos, que eram Carlos Heitor Coni e o Otto Maria Carpo. E aí, nada melhor do que ser ignorante, porque você não sabe que não pode. Como você não sabe que não pode, você vai lá e faz. Aí eu falei, eu vou conhecer eles. Aí eu fui de noite, eu estava na Biblioteca Nacional, fui andando, aí fui a Correio da Manhã, subi as escadas, perguntei a alguém, tem que estar o seu Carpo e tal, aí fui lá. Aí fui conversar com o seu Carpo, com a Otto Maria Carpo,
que era assim, um homem que chegou aqui no Brasil sem falar uma palavra de português, aprendeu português, escreveu sobre a literatura brasileira, e era um agitador também, e ele era completamente gago. E ele era inibido em falar porque ele era muito gago. E aí eu falei, mas depois alguém me contou, como é que ele fazia? Ele nas passeatas, ele era um senhorzinho, ele se grava num poste e ele fazia discursos. Alguém me explicou, ele batia na perna, como as pessoas gagas fazem. Você bate na perna, porque aí você tem o ritmo do que você está falando. Eu não sabia disso. Mas aí então, é maravilhoso, né? Agora você imagina esse cara que fugiu da Áustria nazista, veio para o Brasil, aprendeu, não falava uma palavra de português, aprendeu português, aprendeu a escrever, era jornalista, escrevia bem pra caramba, escrevia artigos lindos e se tornou um grande defensor da democracia no Brasil. Então eu conheci essa pessoa e conheci o Coni, com o Coni eu acompanhei até o fim da vida. E aí o Coni tinha, ao mesmo tempo, tinha uma atitude meio cínica, ele era muito gentil com a garotada, né? Eu fui lá, aí ele era um senhor de 30 anos, ou 32 anos, eu não me lembro. E aí ele me recebeu muito bem, e aí ele conversou, deu conselhos, o que eu deveria ler. Foi ele que disse para eu ler, falou assim, você já leu Jonathan Swift? Aí eu falei, quem é Jonathan Swift mesmo? Falou, As Viagens de Gulliver, você leu? Aí eu fiquei, não, li, né? Porque era um livro infantil. Falou, não é não. Não é não. É um dos grandes livros da literatura mundial. É um livro muito sarcástico, escrito por um bispo. Aí me deu uma lição sobre o Jonathan Swift. É claro que eu fui comprar o Jonathan Swift, que é um catatal desse tamanho e que é um livro maravilhoso. Então eu tive esse privilégio numa época que você chegava num jornal e você subia. Você subia, entrava, falava. Enfim, por que eu estou falando isso? E a gente, você não sabe, a gente tem que contar a história desses personagens. Por exemplo, o Carpo, ele participou da montagem e da circulação de informações da guerrilha do Caparaó. Pois é, eu também não, fiquei sabendo, me contaram outro dia, eu li outro dia. E ele participa, ele leva informações, traz informações. É incrível, né? A guerrilha do Caparaó é um dos focos guerrilheiros que o Brizola tentou montar logo depois do golpe, né? E era incrível. Então, esses personagens, era nós precisamos contar essas uma histórias. pessoa frágil, um homem magrinho. Ele fugiu em 39, não, 38, né? 38. 38, Anschluss. Foi 38. Foi no 12 de março. Está aqui. Por que está aqui? Capítulo, não conta. Aí não vale a pena vou fazer contar. Aí não maldade. vale Se contar, você não. Aí eu falar vou do fazer Coni mal. também, né? Coni é outro que merecia uma biografia, né? Coni atravessou a década de 50 e 60. Na década de 50 ele trabalhava para o Juscelino, fazendo discursos, né? Escrevendo os discursos. Depois participou do governo Jango e seguiu aí na vida de... fazendo talvez até o que você fez aqui. Não é? Se você pensar bem, aqueles livros que ele escreveu. O Beijo da Morte, por exemplo. O Beijo da Morte. O Beijo da Morte é de 65. A primeira versão eu acho que é nos 60. 65. Gente, não pode. O Beijo da Morte é a morte do Carlos Lacerda. Não, depois de 76. Mas a maioria dos livros dele desse período foi até 69, 70, quando ele decidiu parar de escrever. Só retomou na década de 80, quando Luiz Schwartz convenceu a reeditar todos os seus livros, né? E aí ele até escreveu Quase Memória. Foi praticamente o último livro dele. Se pensar bem, o resto é reedição. Não, mas teve isso. O Beijo da Morte, o livro que ele escreve sobre Juscelino, que é uma espécie de depoimento dele sobre Juscelino, que é muito legal, porque te dá uma perspectiva do Juscelino que a gente, em geral, não tem na cabeça, em função da convivência que ele teve. Tem uma produção aí nos anos 80 que ele pode até achar que era menor, mas que tem a ver com o Beijo da Morte, tem a ver com o Juscelino. O Beijo da Morte,
desculpe. O Beijo da Morte, para quem não conhece esse livro do Coni, com a Ana Lee. É um livro sobre essas 3 mortes: Juscelino, Jango e Lacerda. Que morrem de uma Diferença forma... de meses, né? Diferença de meses. Em 6 meses, em 1976, os três personagens que poderiam se colocar, né, se apresentar Frente ampla, como né? Eles aliaram a Frente candidato, Ampla. como candidatos à presidência da República, morrem, né? E é o início do processo lá de descompressão do Geisel. Então, a hipótese do Coni, e não só do Coni, é de que, para que os militares pudessem fazer a transição, eles não queriam que os possíveis candidatos, opositores, que iam levar O a presidência. acidente que abre o livro é Olha, você inspirado vê. O Venda na de morte dele. 58. Verdade de Cada Dia, de 59. Tijolo de Segurança, de 60. Informação Crucificado, 61. Matéria de Memória, 62. Antes do Verão, 64. 65, Balé Branco. Pessá, A Travessia, de 67. Depois, 73, olha, de 67 a 73 não publicou nada. Publicou Pilatos em 73. Depois, só 95. E ele me dizia... Eu fui uma das pessoas que consegui fazer ele lançar livro, né? Ele não, dizia que não queria lançar mais livros. Aí eu e o Luiz montamos uma arapuca para ele, que era levar ele para falar para alunos. Aí ele veio a primeira vez aqui no Colégio Santo Antônio, e a gente mentiu, estava cheio de gente, um auditório lotado, com alguns alunos. E aí ele veio lançar o Quase Memória. E aí ele desandou, aí ele perdeu o negócio e fez lançamento comigo até o final da vida. Um grande amigo. Alguma pergunta, gente? Aqui? Eu queria saber o seguinte, qual que é a gênese que você vê da ditadura? Eu vejo um pouco anterior. Eu vejo no poder desses militares que voltaram da Segunda Guerra. E quando eles voltaram da Segunda Guerra e conseguiram tirar o Getúlio, eles queriam mais poder. E não conseguiram naquela época. E continuaram conspirando até chegar. Esse foi um dos momentos. Teve vários momentos. Teve um... Como chamava? Como chamava aquela rebelião militar? Aragaças e Jacareacanga. Jacareacanga. Eles iam bombardear o Palácio do Planalto, né? E Juscelino... Palácio do Planalto, não, ali no Rio ainda. O Catete, perdão, Catete. Então, há vários momentos até quando a esquerda esfacelada, porque o Brizola queria poder, a Arras queria poder, o João... E então aí tomaram as ruas, né? Os conservadores, as conservadoras tomaram as ruas, as procissões, as marchas de Deus pela liberdade, e foi avassalador. E tem um Sua livro... opinião, não é história, não, tá? Não, mas é bem isso. O Zé Murilo de Carvalho acabou de lançar o Forças Armadas e a Política, em que ele faz esse percurso, né? Ele tem a mesma pergunta que o senhor. Como é que... quando é que começa, né? O que muda nas Forças Armadas para que desague em 64? E ele faz o mesmo corte de você, né? A partir do final do Estado Novo, as Forças Armadas elas reaparecem na cena pública com outro escopo, outro conjunto de valores, e começam... E você tem várias tentativas fracassadas de golpe até 64. É legal, porque esses dois estão plenamente de acordo nisso, e eu acho que é isso mesmo. Quer dizer, você tem um corte aí que muda o caráter das Forças Armadas. É como você pensar as nossas Forças Armadas agora, talvez a gente deva estudá-las, talvez não, a gente precisa estudá-las, porque mudou alguma coisa. Reparem que, e talvez o que tenha mudado nas Forças Armadas hoje tenha a ver com o Haiti. Nós fizemos uma intervenção no Haiti, nós, brasileiros, né, o Estado brasileiro, que levou 13 anos, se não me engano, e com um deslocamento de tropas maior do que o da Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra, o Brasil mandou, 25 mil. Para o Haiti, nós mandamos 31 mil soldados. E aí, uma coisa que me chama a atenção é nós intervimos no Haiti
num governo corrupto, né, com uma função policial, né, e com ações em favelas contra a população preta e pobre. Então, tem algo que pode ter mudado no conjunto, nas Forças Armadas e que a gente precisa estudar. Nunca pensei nisso, que interessante. Você está gozando? É falando importante sério. pensar Tá vendo? Eu isso, gosto porque de fazer mudou. brincadeira quando eu falo sério. Porque mudou. É mesmo, Por que esses militares estão aceitando certas coisas? Por que os militares têm essa visão policial? O que aconteceu, né, com as Forças Armadas que o comportamento alterou? Mesmo até certa forma, a resistência que eles têm de fazer a ocupação do Rio. Houve uma tremenda resistência, né, com relação àquela parte do Rio de Janeiro. Dá para começar a entender isso. Mais perguntas? Por favor. Minutinho, deixa só o microfone chegar em você. Eu queria saber qual relação... Deixa ele estar forte. Tá, então, para quem não ouviu, se existe alguma relação, né, entre o golpe do Jango ao Bolsonaro. Ok. Por que é para mim? Inventei que é para você. Eu posso completo. Eu posso abrir aqueles movimentos, não é pelos centavos dos ônibus, começou em 2013? 2013. 2013. Pois é, aquilo começou como movimento muito espontâneo. E eu cobri como jornalista. E era realmente espontâneo no começo. Aí, de repente, o que aconteceu nas ruas é que alguns grupos começaram a ser agressivos conosco, jornalistas, que foi uma mudança muito peculiar. E eu fiquei muito chocado quando essas pessoas não identificadas agrediram colegas, agrediram mesmo, e foram em cima do Caco Barcelos. Então não fez sentido, porque o Caco é claramente uma pessoa, vamos dizer, do lado da população, vamos dizer, menos favorecida. Então começou a ficar esquisito. E aí começaram as depredações, ali eu acho que tem uma semelhança com movimentos que chegaram até aqui. O João Goulart, acho que não tem nenhuma comparação com o atual presidente. A movimentação que havia naqueles tempos era muito mais escancarada. Não tivemos isso ainda. Não vejo uma comparação entre pessoas, porque você citou os nomes, então eu estou vendo pessoas. Acho semelhante não apenas no Brasil, mas na Itália, na Hungria, na Espanha. Acho que as semelhanças com tentativas, algumas bem-sucedidas, de cortar algumas conquistas da sociedade, conquistas trabalhistas, por exemplo. Isso está acontecendo em várias partes do mundo, não só no Brasil. Daí que, paranoico, eu sei que eu sou paranoico, mas estão me seguindo. Aí, assim, gente, é uma coincidência interessante e que esses movimentos contra as conquistas estejam sendo apoiados por uma das nações mais ricas do nosso planeta e por um presidente naquele país que é um dos países mais ricos do planeta. Embora ele possa ser empichado, não seja, não vem ao caso. Eu não tenho conclusões, não. Eu estou falando tudo isso porque eu não tenho conclusões. Eu só fico muito atento ao perceber assim, vou te dizer um choque, e aí eu vou citar um nome. Aí foi Bolsonaro. Assim, uma pessoa que disse, eu sou repórter, tá? Então, eu conheço o Brasil e conheço como são as condições. Eu fui uma vez fazer uma reportagem em Belford Roxo, uma área pobre do Rio de Janeiro,
E tinha uma senhora, Dona Cláudia. Dona Cláudia tinha em casa, Dona Cláudia não tinha nem 30 anos, tinha em casa 8 filhos. Tinha um outro que estava sendo criado por uma avó. O recém-nascido estava desfalecido nos braços do mais velho. E o que ela tinha em casa era uma panela de arroz, e eu nunca tinha visto isso. Um arroz bichado. Eu nunca tinha visto arroz bichado. Realmente nunca tinha visto. Aí vejo isso e conheço outros casos, né, de pessoas que não comem, não tem que comer na rua pedindo comida, etc. E tal. Aí o presidente diz: no Brasil ninguém passa fome. Aí eu falei: isso é cinismo ou isso é cegueira? Eu não tenho resposta, não. Não sei, gente. Paranoia é a gente. Nós somos Deixa a gente paranoicos. Aqui não. aqui. Paranoia é aqui com a Mistura- gente. É assim, como é que você tem que ser muito isolado da realidade para você não ver o que está acontecendo com o seu povo, com o meu povo, com o nosso povo? Eu acho que. Eu completo? É isso? Eu acho que ele tem razão. No seguinte sentido, nós não sabemos o que. Nós ainda não conseguimos analisar o que está acontecendo. Acho que as pessoas estão tentando, mas por quê? Porque é muito novo. O que está acontecendo hoje não tem referência na história do Brasil, na minha avaliação. E eu estou incluindo Collor e eu estou incluindo Jânio Quadros. Nenhum desses dois presidentes fez o discurso, o padrão de discurso, e se vocês lerem o Globo de ontem, né, o Globo fez, a Janaína fez uma matéria muito bacana, Sobre as frases, né? em que ela faz o padrão, né, dos discursos do Bolsonaro, desde a posse até o discurso da ONU. E tem um padrão ali, e nenhum de. Nem Jango, nem Jânio, desculpem, nem Collor, que eram presidentes conservadores, digamos assim, né, ou do campo da direita, se a gente quiser pensar, nenhum deles fez esse discurso. A segunda coisa que é nova não há futuro. O Brasil não tem um projeto, a menos que a gente ache que aprovar a Previdência seja um projeto de país, e não é. Qual é o projeto de país? Isso é diferente Ao contrário dos militares que tinham um projeto. Sim. Terceiro, há um discurso, há um quadro de ressentimento nos cargos da República que é muito assustador, porque o ressentimento ele é a raiz do ódio, e o ódio é a base, é a essência totalitária. Então, outro elemento que também não tem padrão, não tem referência na história, o incentivo à violência e o culto da morte, né? Nós temos uma celebração da violência e nós temos um culto da morte, né? E isso não existe na história do Brasil. Então, nós estamos vivendo algo que nós precisamos entender, nós precisamos ser capazes de entender. E um outro elemento é que não houve golpe. Esse é um governo eleito. Tá? Pois é. Então, é um governo eleito. Né? E como que nós não nos preparamos na nossa redemocratização, nós não nos preparamos para a hipótese de que pessoas que fossem eleitas pela democracia atuassem contra a democracia. Sim, mas é o que isso está novo. acontecendo em outras partes do mundo. Sim, Pessoas eleitas democraticamente que estão usando essa eleição para solapar a democracia. Um exemplo maior é Donald Trump, né, o que ele está fazendo. Mas hoje eu estava vendo. Sim, mas nós somos uma democracia. Nós somos uma democracia. O que nós estamos falando assim, que tem uma as corrosão pessoas interna. votaram no governo que está ocupando o poder. Então, nós temos que tentar entender, me parece, isso é tudo eu acho que. Mas nós temos que tentar entender por quê. O que os nossos compatriotas querem. Há muito que eu não estou entendendo.
E nós precisamos entender. E não pensar apenas naqueles que estão no poder lá em Brasília, nas fábricas, Você tem enfim. razão. Por quê? Por quê? Agora falar do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. É assim, o medo de andar na rua. Acho que foi o grande fator que empurrou o eleitor a eleger aquela pessoa que é o governador do estado do Rio. Porque ele promete, né, não só combater e matar bandidos, mas que você possa andar nas ruas. Então, não é estranho, não é estranho. A pessoa andar com medo leva a ações extremas, a eleger pessoas extremas. Então, temos que entender o eleitor. Mas eu acho que você está certo. Mas pensa aqui comigo. Se nós vamos entender o eleitor, eu acho que a gente tem que entender por que as pessoas votaram nesse candidato, tem a ver com o fato de que nós não construímos nessa nossa sociedade, nós fortalecemos muito as instituições democráticas na Constituição de 88, mas não construímos uma cultura democrática. A sociedade brasileira não se orgulha dos valores democráticos, ela se reconhece na natureza, ela se reconhece no futebol, mas ela não se reconhece na prática cotidiana de determinados valores. E ela é uma sociedade de raiz escravista, hierárquica e violenta. Então, na hora que você combina isso com a ausência com a ausência dos valores democráticos, da prática, eu ter orgulho, sei lá, da tolerância com o diferente, né? Isso nos ajuda a entender por que escolheram esse tipo de política e não outra, né? Por que essa celebração da morte não faz com que as pessoas se assustem? Porque é para assustar. Quer dizer, um governador como o do Rio de Janeiro, que desce num helicóptero com o sequestrador morto, dando soquinho no ar, como se ele estivesse comemorando um gol, é algo muito assustador, né? A morte de um ser humano, qualquer que seja ele, significa que algo falhou, né? E aí? E o cara está comemorando a morte? Então, é isso. Por que essas pessoas escolheram esses personagens? Porque também justiça seja feita ao Bolsonaro. Ele não enganou ninguém. Todo mundo sabia quem era. A Elza Soares foi genial, gente. Ela falou, resumo, já que erramos de voto, vamos grudar para manter os direitos democráticos. Ponto. Não, sim, eu acho que temos que... E nós temos mesmo que estar juntos, porque uma coisa que é bom a gente perceber, e que ele tem razão quando ele diz das instituições democráticas, nenhuma instituição democrática se defende sozinha. Ou nós vamos contribuir para defender essas instituições, ou elas não vão conseguir se defender sozinhas. E 3 instituições democráticas hoje estão na linha de tiro. Nós precisamos decidir o que vamos fazer. Uma são as universidades, a outra é a imprensa e a outra são as artes. Então, essas estão no alvo, né? São 3 instituições democráticas, essenciais para a democracia e perigosas, porque elas nos levam a pensar, né? Elas nos levam a conversar, como nós estamos fazendo aqui, né? Refletir, debater e ter opiniões diferentes. Então, tenham isso, protejam as instituições, porque elas não vão se defender sozinhas, não. Vamos para a última pergunta, por favor, depois para a gente ir para os autógrafos. É uma pergunta para a senhora. Como fazer isso? Como nós, cidadãos comuns, podemos ajudar para defender? Eu não sei como eu faço. Olha, uma parte a gente vai aprender, mas algumas coisas são fáceis de ver, né? Vamos nos reunir, vamos colocar aquilo que nós acreditamos que é o nosso bem comum. Quais são os nossos princípios? Educação é um princípio? Então vamos defender a educação. Não, depois a gente briga,
Depois a gente discute partido. Agora vamos colocar em pauta quais são os princípios inegociáveis, né, para nós, e vamos defendê-los. Vamos para as ruas, vamos pedir à imprensa que nos dê mais informação, vamos defender a Fernanda Montenegro quando fazem o que fazem com ela, vamos protestar, vamos criar as nossas formas. Que capitania hereditária não é empreendedorismo. Pois é, rapaz. E a escola militar é boa de história, viu? Então, nós temos um conjunto de valores que nós precisamos preservar e que tem várias formas de defender, né? Que nós podemos defender conversando, nós podemos defender indo para a rua, nós podemos defender escrevendo, nós podemos defender aqui, estando juntos. Esse nosso momento porque a gente está discutindo, somos pessoas diferentes, com ideias diferentes, e estamos discutindo a permanência, a continuidade da democracia. Mas vamos buscar os valores. Ao contrário das redes. Né? Tá? Vamos nos reunir em torno de valores. Depois, está tudo calmo, resolveu a democracia também. Aí nós vamos brigar, sabe? Você, poxa, né? Não vou votar no você, aí você fala que não vai votar em mim, tudo bem. Não preciso votar em mim, mas compre o meu livro. Comprar seu livro. Então, vamos nos reunir em torno desses valores? Última pergunta. O que é o bem comum? Vamos fazer isso? É a minha proposta. Última pergunta para as Brunas. Vocês podem fazer separado ou juntas? Bora? Só uma coisa que eu fico muito preocupada. Como é que a gente vai bater de frente falando, ele defendendo que é Deus acima de tudo e a gente vem de uma cultura extremamente religiosa? Como é que você vai chegar para um evangélico que está lá na igreja e o cara está lá na televisão dizendo Deus acima de tudo, Brasil acima de todos? Mas ajudando as pessoas a pensar. Isso que o Ednei está fazendo quando escreve um livro. Entendeu? Essas pessoas estão habitadas por um vazio de pensamento. Qualquer pessoa que sente em casa e pense 5 minutos vai falar assim, não, mas não tem comunista no Brasil, não é isso? Cuba não é essa potência toda que falaram na ONU, não tem cabimento um negócio desse. Você, entendeu? Então, com essas pessoas, elas não são nem melhores nem piores do que nós. Elas não estão pensando. Elas precisam ser levadas a pensar. E, em vez delas pensarem em torno de partidos, pensa em torno de valores. Independente de Deus acima de todos, como é que nós vamos defender a educação? Para o filho dessa pessoa. Né? A Universidade Federal de Minas Gerais, que eu não sei se você sabe, é a melhor universidade do Sistema Solar e adjacências. Tá? Então, Minas só se compara com o Rio Grande do Sul. Né? Pernambuco também. Pernambuco. Mas, então, veja, a universidade ela mudou. Né? Os alunos, é visível que o processo de inclusão social funciona. Né? Tem alunos pobres na universidade. São os filhos das pessoas. Vamos defender isso. Isso. Se você for na formatura da medicina aqui da UFMG, é a mesma coisa. Né? Coloriu a medicina, no bom sentido. Então, pensa, esse seu personagem, para que ele pense, leva ele a ver isso, ele vai pensar. Não, leva a pensar. Lá atrás, por favor, a última pergunta. Boa noite, como é que você chama? Meu nome é Acib, né? Ednei, beijão. Tá? Meu nome é Acib Elibeck, eu trabalho há 20 e tantos anos no SBT, então sou fãzaço do Ednei. Né? Não é só você que é fãzaço, não. O Brasil inteiro. Vai ter que entrar na fila. Nesse intento aí, a gente, como houve uma abertura, a gente foi lá no Jango, voltou, veio para cá, isso, aquilo e tudo. Então, eu queria sair fora desse contexto e queria saber pessoalmente o que você sentiu naquele dia que foi para mim. Ou foi um dia de sorte ou de azar, que foi no dia 11 de setembro, que você estava em Nova York, que aconteceu das Torres Gêmeas, que você entrou ao vivo, né? E naquele momento, eu queria saber se vocês
da redação da emissora, você pessoalmente, você teve aquela firmeza, ou ficou todo mundo paralisado mesmo com 11 de setembro? O jornalista não fica paralisado. Né? A gente não fica paralisado, toca em frente. A nossa colega, a Beth Lucchesi, que já participou de várias ocupações de favelas, assim, segura na mão de Deus e vai. E é um pouco assim, segura na mão de Deus e vai. E tinha que ir, tinha que fazer. Eu morava perto do World Trade Center, então eu fui designado não porque eu era melhor, mais esperto, mais hábil, mas porque eu morava mais perto e não tinha transporte. Então nós tínhamos uma van que levou o produtor e o produtor que pegou a fita, eu comecei a fazer, fiz o vivo, não sei o quê, fiz algumas pessoas que já estavam vindo, ele levou a fita enquanto o Orlando Moreira e eu íamos para lá, mas eu não pensava nada. O Orlando já tinha tinha feito cobertura de várias guerras e para mim era novidade. E eu não tinha ideia do número de mortos, mas sabia que circulavam por ali cerca de 5.000 pessoas por dia. Então eu gostava daquele lugar. Eu gostava de ir ali, eu gostava daqueles prédios que as pessoas achavam horrendo e tal. Eu achava, já tinha ido, tinha jantado no último andar. E sem entrar em muitos detalhes, mas enfim, a gente foi indo para lá e os caminhos estavam fechados. Então a gente ia pegando ruelas, indo para cá, indo para lá, a polícia, os bombeiros nos afastando, nos mandando embora, enfim. Eu ia dizer que eu não pensava nada, eu pensava assim. Eu só pensava, tenho que ir lá. Tenho que ir lá. E depois, quando eu voltava, assim, então eu tenho que escrever. Eu fiz as passagens, fiz tudo da maneira mais neutra que eu conseguia. Fiz o texto da maneira mais neutra que conseguia. Gravei da maneira mais neutra que conseguia. E aí, bem tarde, eu fui para casa. Aí, a estação de metrô, que eu saí, não sei porque eu escolhi essa, saía na 7ª Avenida. E quando você saía na 7ª Avenida, você via lá ao fundo os 2 prédios. Era essa a visão. Mas a visão que você está acostumado, né? Você sai na rua, você desce do ônibus e aí os prédios não estavam lá. Tinha os holofotes e tinha fumaça. E aqui à esquerda tinha um hospital, que agora não existe mais, o St. Vincent, e tinha várias macas, né? Aquelas macas americanas que são altas, são colchões e tal. Tinha dezenas, com médicos, enfermeiros, tudo na porta, aguardando os feridos. Não tinha feridos. E foi ali que eu entendi o que tinha acontecido. Era umas 11 da noite. Não tinha feridos. Não tinha. As pessoas foram eliminadas. Enfim. Aí eu caí. Mas, como eu disse, jornalista não tem isso não. Jornalista vai e faz. É isso aí. Deixa eu falar uma coisa. Tem uma... Quer dizer, eu também concordo com você que é uma salva de palmas, mas eu queria só chamar a atenção de vocês do seguinte: a ficção ensina a história muito. Por quê? O que o Ednei fez foi colocar em cena, no livro, nos seus livros, e nesse muito, as possibilidades que estão contidas naquele momento, né? Existe quem ganhou e existe quem perdeu. Mas entre o quem ganhou e quem perdeu, existem várias possibilidades, várias alternativas. A história não é destino. O que ele nos ensina, quando a gente lê o livro, é que nós temos outras possibilidades, porque elas estão desenhadas, né? Como diria o Manuel Bandeira, a história é como a vida que poderia ter sido e não foi. O que ele nos ensina aos historiadores com a ficção é a vida que poderia ter sido e não foi. Então, a história não é destino, quem faz somos nós. E nós não precisamos de fazer diferente. Nós podemos fazer diferente,
porque a ficção nos ensina isso. Então, Entenderam porque eu leiam convidei ela, gente? o Ednei, por favor. Muito obrigado. Vamos para os autógrafos.